Boa tarde a todos. Estamos abrindo mais uma NTP Café 2023, um evento da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube, tá? Então, além da nossa seleta audiência vivo aqui, mas nós temos muitas outras pessoas que também estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Aliás, esse evento sempre foi um evento, a maioria das vezes sempre foi um evento transmitido online, e hoje, como a gente faz uma edição especial aqui por conta da feira da ANTU, a gente então abriu essa possibilidade. Só gostaria de esclarecer um pouco que o evento, como das outras vezes, será sempre um evento fechado, né, entre nós aqui, exatamente para que a gente possa aproveitar ao máximo a conversa com os nossos dois convidados, tá? Começando pelo Adalberto Maluf, que está atualmente na área de meio ambiente do governo federal, e o Andia, que é o atual CEMOB do Ministério das Cidades. Então, essas duas pessoas vão nos explicar da melhor forma que puderem, e são competentes para isso, é evidente, o que o governo federal está preparando e está preparado para melhorar o transporte público no país. Hoje, a gente discutiu, assim como ontem principalmente, bastante a questão do marco legal do transporte público. Há uma grande expectativa, e mais que expectativa, um grande otimismo do mercado, de que vai haver, sim, mudança, e mudança muito em breve, até porque é preciso mudar. E como disse hoje um colega, numa mesa de tecnologia, a questão não está mais em discutir se vai mudar, a questão está em discutir como essa mudança acontecerá. Queria agradecer o patrocínio da Mercedes-Benz, sem o qual a gente não teria condições de realizar essa série de eventos, o apoio da Transdata, que tem nos acompanhado desde o primeiro episódio, há 3 anos, e o apoio institucional da OTM Editora e do Diário do Transporte. Eu passo a palavra, então, para o meu colega, Cláudio Sena Frederico, que vai dar o tom da conversa coloquial desse ANTP Café. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados aqui, eu diria mais do que convidados, parceiros de conversa. Mas a questão é a seguinte, nós estamos na área de transporte com uma sensação assim de habitantes do Saara, né? Quer dizer, ou seja, uma região árida em que a gente aguarda ansiosamente que chova. E já dizem, inclusive, que nunca chove, mas, em todo caso, a gente tem aquela esperança muito grande disso. De certo modo, fez mal a gente vir aqui a esse evento, porque esse evento assim, foi um evento completamente diferente dos outros. Nos deu assim uma sensação, uma brisa soprou, né, de esperança, realmente, de sensação de que nós estamos falando com pessoas que sabiam perfeitamente, conheciam perfeitamente o seu assunto, que sabiam da nossa aflição de habitantes do Saara e que estavam já se mobilizando e providenciando uma série de coisas muito interessantes, absolutamente corretas, e que nos deu uma esperança muito grande. Nós estamos realmente com uma esperança muito grande. Só que eu queria, já aproveitando essa analogia arábica, continuar nela e dizer o seguinte, que a região foi sempre, ou pelo menos durante muito tempo, há muito tempo, árida, né? No entanto, é uma região onde as pessoas sobreviveram, prosperaram até numa certa época e tal. E prosperaram porque elas tinham um sistema de captação e distribuição da pouca água que existia lá, extremamente eficiente. Os sistemas dessa região semítica, etc., foram eficientíssimas e foram imitadas pelos romanos. Quer dizer, inclusive, os poderes políticos eram, em grande parte, em cima da água. Quer dizer, o sheik era sheik enquanto ele conseguisse providenciar e distribuir corretamente a água. Depois, senão, ele perdia o prestígio. Quer dizer, então, o grande poder de prestígio era saber captar, mas mais do que captar, saber distribuir inteligentemente a água.
aqueles canaizinhos que eles faziam e tudo. Então, aqui, mais do que, afinal de contas, no evento, houve ampla oportunidade de ouvir os grandes coisas que irão acontecer pela frente, a dúvida fica sendo um pouco assim, coloquialmente, quando vai chegar a água? Mesmo que seja pouca, não importa, mas assim, não é compromisso, isso aqui é uma conversa, quer dizer, tipo assim, provavelmente quais são os primeiros sintomas que vamos ter, o que está mais na bica, o que está mais próximo da distribuição já ter sido resolvida. O que nós podemos esperar, por exemplo, no início do ano que vem? Provavelmente o que pode acontecer tanto na área da descarbonização do meio ambiente e tudo mais, quanto na área do Ministério das Cidades, da CEMOB, que conta com uma equipe técnica excelente, sinal que eu conheço há muito tempo, e o que nós podemos esperar? Aqui, nós podemos já pegar um copo e ficar segurando ele na mão. É isso, essa é a minha provocação, apenas uma provocação para a conversa. Uma boa provocação, inclusive, estou tomando a liberdade, Adalberto, de falar aqui primeiro, né? Mais na toada do que já foi colocado a princípio. Primeiro, agradecer o convite, né? Que nos foi feito pela ANTP, para essa conversa, esse bate-papo, que ainda que dentro dessa informalidade gostosa, né? Traz subsídios absolutamente importantes para debate, para discussão, enfim, para se tratar, né, esse assunto tão necessário, tão importante, tão no momento adequado como nós estamos. Eu tenho dito muito, claro, Alexandre, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento especial, né, porque há uma convergência de vários fatores, de várias partes desse mesmo setor que estão olhando através da mesma necessidade, olhando para o mesmo ponto, e o ponto das oportunidades. Pegando um pouco a esteira da metáfora, eu acredito que é o momento de se olhar para o terreno, buscar irrigar, arar essa terra, semear as boas sementes e começar a ver os frutos acontecer. Eu acho que nesse espectro é importante dizer o trabalho que nós estamos buscando realizar, que nós estamos realizando no dia a dia, a visão que nós temos a respeito desse tempo que vivemos e essas oportunidades que eu comentava. Ações de curto, médio e longo prazo, todas elas necessárias e todas elas se complementam de alguma forma. Já comentado aqui, e tão amplamente debatido no dia de ontem, no evento da NTU, o marco legal do transporte público coletivo. É uma necessidade do sistema, é uma necessidade para se remodelar o transporte público no Brasil. Então, chovendo um pouco no molhado, sem fazer a atenção mais uma vez à metáfora, mas todo mundo sabe das dificuldades, né? Aliás, quem participou, seja de um lado do balcão, como participei como prefeito, seja quem participou em qualquer ponto do setor, a gente sabe que o transporte público, né, no Brasil já há tempos, né, podemos dizer décadas talvez, e os gráficos apresentados ontem demonstram muito claramente isso, vem sofrendo, né, gradativamente pela incompatibilidade do sistema que existe hoje, né, da receita através da tarifa, em resumo, né? E, ao longo do tempo, alguns fatores foram trazendo ou agravando essas dificuldades, né? Gradativamente, né? Sejam novas tecnologias, sejam, né, outras modalidades de transporte individual, seja muitas vezes a falta de qualidade em alguns dos sistemas, enfim, seja a tarifa, mas isso foi criando uma dificuldade ao longo do tempo,
e que, com a pandemia, todos nós sabemos a dificuldade, né? Quem participa do setor sabe, fui prefeito em 2020, ano que iniciou a pandemia, vivi, né, na pele a dificuldade, né, dos gestores públicos, inclusive dentro de um olhar metropolitano. Na época, eu era o presidente da região metropolitana de Campinas. Então, a dificuldade, além da dificuldade da própria pandemia, essa dificuldade extra, num serviço que é importante para o dia a dia de todos, né? Então, a partir desse cenário, que todos nós já conhecemos muito bem, temos um ambiente com as dificuldades e os desafios estabelecidos, com clareza, todos nós sabemos. E a partir disso é que surgem as oportunidades. Dentro disso, e falando do curto, médio e longo prazo, então, o marco legal do transporte público coletivo, ele visa trazer uma oportunidade de se redesenhar tudo isso, né? Redesenhar como funciona, né? De se planejar, de se identificar com clareza quem são os titulares das operações, a quem cabem as responsabilidades por cada funcionamento de cada sistema. Isso é necessário, primeiro, né, ter uma segurança em relação a isso. É necessário se fomentar e dar ferramentas, né, para os gestores públicos, também para as empresas do setor poderem se organizar num novo planejamento, né, de novos sistemas, né, que possam funcionar realmente para aquilo que é a realidade do dia a dia de hoje. Passa a partir do momento em que nós temos essa visão, as ferramentas do marco legal também trazem, a partir do desenho, né, das novas, vamos dizer, dos novos sistemas, também quanto custa, quanto vai custar isso. E ao se identificar quanto vai custar, como que vai financiar. E para se financiar, como é que é a segurança jurídica para isso. Para o prefeito poder, na cidade dele, ter instrumentos legais, né, sem conflitar com as leis, sem conflitar com o entendimento, muitas vezes, do Ministério Público, podendo sair um pouquinho fora do seu quadrado, dar fluência à sua própria criatividade de quem conhece, porque não tem ninguém que conheça melhor uma cidade, pelo menos em tese, né, acredito isso com fervor, ninguém que conheça melhor uma cidade do que o prefeito, né? O prefeito é alguém que não chegou à toa aonde ele está. Ele passou pelo olhar das pessoas, ele passou pela necessidade que a população da sua cidade tem, e ele conhece, como ninguém, as necessidades, sobretudo, inclusive, do transporte público. Então, ao se identificar isso daí, poder encontrar as formas de financiar e as formas também de contratar, né? Os contratos, que eles tenham segurança jurídica, e isso é importante, falta muito, né, nos dias de hoje, essa segurança jurídica, né, sobretudo em arranjos, né, em arranjos tão necessários para um conjunto de cidades, regiões metropolitanas, a discussão da governança, enfim. O marco legal é algo que tem um início de curto prazo, abre as portas no curto prazo, mas tende, num longo prazo, reestabelecer um novo padrão para que se possa operar com segurança, com lucratividade para as empresas, com qualidade, sobretudo, com qualidade ao usuário, né? E esse é o ponto que me leva a falar da outra esteira, do médio prazo. Qualidade. Qualidade no transporte, e vamos entender, o usuário do transporte só vai voltar, né? Só vai passar a ter interesse se o transporte tiver qualidade. Qualidade aonde ele embarca, é qualidade no prazo, no tempo, né, que ele aguarda, enfim, na periodicidade que se passa. É isso daí que se espera do transporte público. As pessoas não vão apenas ingressar no transporte público porque a tarifa baixou ou ainda que ela zerou. O transporte tem que ter qualidade. É isso que vai dar longevidade a qualquer sistema
incrementado nesses próximos tempos. E quando eu falo disso, tem uma parte, uma contribuição que é importante, necessária, e que vem, inclusive, de uma demanda que foi recebida por nós, né, na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, a respeito da NTU, a respeito da renovação de frotas, né? Então, essa, de médio, curto e médio prazo, é um destravamento que nós estamos tentando dar no acesso ao financiamento, para que as empresas, os operadores, possam iniciar uma renovação de frota. E aí entra no assunto que daqui a pouco o Adalberto vai nos ajudar a desenvolver aqui, que é a oportunidade que nós temos, junto com a renovação de frota, também poder trazer uma mudança gradativa, mas esse é o momento adequado, uma mudança gradativa da matriz energética do transporte público coletivo. Nós temos hoje o início, né, a aspiração de uma escala, uma demanda para veículos movidos a eletricidade. Nós temos algumas cidades com projetos arrojados, com projetos ambiciosos em termos quantitativos, inclusive, de unidades. Nós temos isso pelo nosso radar salpicado, né, no território como um todo, e nós temos algumas boas âncoras que devem ajudar a desenhar o escalonamento, para que o escalonamento possa gerar redução, né, do custo, que hoje é o limitador, é o que faz, muitas vezes, o gestor, o operador pensar, mas quando isso vai se pagar, né? Em quanto tempo vai se pagar? Quando a gente gera escala, reduz o valor, e aí a gente começa a fazer a roda girar. Então, nesse momento, nós temos também um trabalho importante, que é disponibilizar linhas de financiamento do setor, sejam os entes privados, sejam os entes públicos, para a troca das frotas e também para a eletromobilidade. Então, isso aí é importante. E um outro patamar de curto prazo, não sei a que distância o copo está da nossa mão, mas é também uma expectativa de como houve o ano de 2022, quando houve um repasse aí do setor, de um estudo, né, algo que a gente tem falado muito com a Frente Nacional dos Prefeitos, no sentido de esgotar um pouco mais essa ideia, né, tensionar um pouco mais, no sentido de haver um início, talvez, de um programa que pode se tornar grande ao longo do tempo, que não apenas faça um repasse, como foi feito ano passado, mas que possa estabelecer contrapartidas, né, sejam elas sociais, que são necessárias, a gente tem que estar atento a um mar de pessoas, uma infinidade de pessoas que hoje sequer têm acesso ao transporte público, aquelas pessoas que não conseguem pegar um ônibus para procurar emprego. Elas estão à margem. Nós temos que olhar para essas pessoas. O transporte público, como já preconiza desde 2015, é um direito social e tem que ser olhado como direito social. É um instrumento, um serviço que oportuniza a pessoa a acessar a saúde, acessar a educação, acessar a busca do emprego, enfim, fazer a sua vida no dia a dia de uma cidade. E dentro desse contexto, o olhar, volto a dizer, da inclusão social, ao mesmo tempo, né, que, vamos dizer, qualquer aporte, como foi feito no passado, também venha, né, revestido de uma necessidade de manutenção tarifária, em alguns casos, dependendo da saúde do sistema dos municípios, até mesmo uma redução de tarifa. Hoje fala-se muito, para encerrar aqui essa introdução, fala-se muito da tarifa zero, né? É algo que em alguns municípios tem ocorrido. É certo que em alguns municípios, dentro de algumas circunstâncias características, né? Muitas vezes o município que tem uma arrecadação desproporcional, né, para cima, e alguns exemplos nós temos por aí, enfim, dependendo das condições. Esse talvez não seja o objetivo, embora muito falado, embora muito comentado, embora se aproximando aí de um ano de 2024, que é um ano eleitoral, talvez esse seja um tema que se acalore. É um tema que não é o objetivo.
ele pode se configurar em algumas situações. O que nós temos que olhar hoje é a qualidade do transporte público. Então, curto, médio e longo prazo, esse é o panorama, de um modo geral, que a gente enxerga e tem compartilhado com todos do setor. Bola está contigo, Alberto. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui entre amigos, para a gente conversar sobre esses temas. É muito bom falar logo depois do Denis, que tem essa experiência enorme como prefeito muito bem avaliado, reeleito, que reelegeu o seu sucessor, e a gente sabe que os grandes desafios estão na cidade. Entender a ótica da cidade é chave para todos os desafios globais. Quando você mora lá no Saara, imagina, quem mora lá no Saara, vai sofrer ainda mais os impactos dessas 3 grandes crises globais que a gente vive. Aquecimento global, imagina só quem mora lá no Saara, a perda da biodiversidade e a crise global da poluição. A poluição urbana, a gente está falando de 7 milhões de mortes, mais do que a Covid. As mudanças climáticas estão aí. Só esse último mês, eu acho que foram 2 recordes de temperatura da história do planeta. Toda semana a gente recebe os gráficos lá da temperatura do Atlântico, 3 graus a mais do que a média histórica. O nível de degelo da Antártida, sei lá quantas vezes a mais, a Groenlândia. Quer dizer, os sinais estão aí, a emergência climática está aí, e será na cidade que a gente vai sofrer os principais problemas de chuvas, eventos extremos, deslizamento de terras, enchentes e pressão orçamentária sobre os sistemas públicos que geram o bem-estar mínimo para a sociedade e estão garantidos na Constituição. Educação, saúde, transporte público, direito a lazer, cultura, estão lá, artigo 6º. Todo mundo entende que você tem que ter um serviço de saúde público, embora você tenha o privado. Todo mundo entende que você tem que ter saúde, uma educação pública. Agora, transporte público no Brasil, a gente não tinha entendido isso muito bem. Transporte público aqui no Brasil era um problema do usuário do transporte público. A gente subsidia a construção de estradas, de pistas, de pontes, isenta todas as coisas para o dono do transporte individual, que quase sempre é uma parcela bastante pequena da sociedade. E mesmo no governo, quando pensa, vamos criar um programa de incentivo para a indústria. Lembra, lá inicialmente era para o carro. A gente fez, a Marina conversou com a Haddad, mas precisa ter ônibus, precisa ter caminhão. Imagino que a CEMOV, outros também falaram a mesma coisa. Felizmente, entrou ali no finalzinho um pouquinho, de caminhão e ônibus. Mas a gente sabe que a gente precisa de uma política pública muito mais integrada para superar o desafio de viver no Saara. Então, o mundo hoje faz algumas das maiores políticas industriais da sua história para criar a tecnologia do futuro, para construir esses oásis que vão ter que viver numa nova realidade no Saara. Então, são tecnologias de energias limpas, de eficiência energética, de novas maneiras de produzir alimentos, de preservar. E a mobilidade faz parte desse processo. Se as mudanças climáticas é um compromisso global e todo mundo tem que entregar, o Brasil vai fazer a sua lição de casa rapidinho com o desmatamento. Agora, em 6 meses, lá ontem a gente teve uma reunião lá em Belém, eu tive com o ministro Jader também, mas depois a gente teve uma reunião com os prefeitos do Pará, das 10 cidades que mais desmatam no Brasil. Foi uma reunião interessante. São Félix do Xingu, Paragominas, Altamira. Foi uma reunião boa, muito boa. E os prefeitos todos estão querendo reduzir. A gente reduziu 42% do desmatamento nos 6 primeiros meses, sendo que janeiro e fevereiro ainda foram de subida daquele ciclo. Foi o pior 6 meses da história recente, de julho a dezembro do ano passado, estava num crescimento de 70%, conseguiu reverter e caiu 42%. Esse ano a gente vai ter resultados bons, mas só o desmatamento não vai resolver. A gente precisa arrumar soluções para rapidamente acelerar a descarbonização.
falando de prefeitos, de tarifa zero, eu nunca esqueço que o Jean Paul Prats, nosso querido ex-senador, né, hoje presidente da Petrobras, quando candidato a prefeito para Natal, inclusive foi visitar lá a fábrica, foi visitar operações de hoje, ele propunha tarifa zero com ônibus elétrico para Natal. E agora nós lá no Ministério acabamos de assinar um acordo junto, bem, fizemos um pedido, né, junto ao PNUMA com a Petrobras para estudar alternativas para sair do petróleo e gás nas cidades até 2050. Porque vai ter que fazer alguma coisa. Não só porque a gente precisa reduzir a emissão de combustíveis fósseis, precisa reduzir a emissão de poluentes. Eu estou lá no CONAMA, né, foi recriado o CONAMA, a gente teve agora, né, P8, teve, né, a fase também 7ª dos carros leves, mas 2026, 2027, a régua vai cair bastante. E vão ser necessários grandes investimentos para poder cumprir. Na prática, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, estão fazendo fiscalização, e a emissão de poluentes de caminhões de 2, 3, 5 anos de idade na rua é 15, 20 vezes maior do que o homologado. Porque ninguém está pondo arla. Ou põe mureia agrícola, né, no lugar como se fosse arla automotiva. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades ainda do ponto de vista de qualidade de vida, de redução da poluição, e esse processo de descarbonização não é só para lidar com isso, ele é a construção da indústria do futuro. Não é à toa que o governo americano, que o governo europeu, o governo chinês, todo mundo está colocando muito dinheiro. Não é só para reduzir o CO2. Esse é até um dos discursos, né? Climáticos, poluição. É para construir a indústria do futuro, é para estar na vanguarda das tecnologias de semicondutores, de baterias, de inversores, de motores de ímãs permanentes. Quem investir em consolidação dessa nova indústria continua liderando a revolução industrial, a indústria de transformação, que é a que mais gera emprego, que mais gera renda. E o Brasil, ele vai se acomodar com esse processo de colonização do mundo que a gente vive? Hoje a gente voltou a ser exportador de produtos agrícolas. Quando eu nasci lá, em 1982, a indústria de transformação era 35% do PIB, hoje está 10%. Nos últimos 2 anos, a exportação de soja e minério de ferro passaram a exportação de tudo, de bens industriais. E a gente está feliz com isso? Eu não estou feliz. Acho muito legal o minério, o agro, muito importante, vem garantindo o Brasil. É verdade que eles têm bastante isenção fiscal, né? Então também é mais fácil ser líder assim quando você não paga nada de imposto. Agora, a indústria brasileira está perdendo competitividade. Todos aqui sabem, né, muitos sabem, lembram, eu participei do processo dos ônibus elétricos de Santiago. Eu ajudei a vender os ônibus elétricos de Santiago. Fizemos a primeira exportação de ônibus elétrico para a Colômbia, saiu da fábrica lá, de Campinas, lá na região metropolitana de Santa Bárbara. E a gente exportou o primeiro. Depois, quando veio o lote de 1.500 na licitação de Bogotá, a gente entrou, só que não conseguiu vender do Brasil, porque não tinha competitividade, porque o mercado não cresceu, não foi possível nacionalizar os componentes, né? A indústria, alguns queriam, outros não, e a gente fica nessa discussão dentro de casa, enquanto o mundo avançou. Eu, como, né, parceiro e venho ali de 10 anos da indústria automotiva, especial de ônibus, eu fico um pouco incomodado de ver os chineses dominarem Chile, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, Uruguai. Você sabe, né, Carlos? Argentina, Uruguai nunca tinha comprado um ônibus que não fosse brasileiro. Nunca. A CUTSA, né, a Cooperativa de Cooperadores de Montevidéu, nunca tinha comprado um ônibus que não fosse brasileiro. Ali o Rio Grande do Sul, está quantos quilômetros deles ali? Do lado. Só carroceria brasileira, não devia nada confortável para eles. Compraram 10 chineses. Funcionou bem, 2, 3, 4 anos. Compraram 50. Agora querem trocar os 1.500. Então, a gente está perdendo o mercado de exportação para os nossos ônibus. E se a gente não fizer nada, a gente corre o risco de um Saara mais quente,
com um impacto maior da poluição do ar, da perda da biodiversidade, não fizemos a transição da indústria, então, portanto, vamos, além disso, perder o emprego da indústria e não vamos melhorar o processo que talvez seja o mais importante dessa cidade do futuro, que é o transporte público de qualidade. Não tem cidade bem-sucedida no mundo que não tem sistema de transporte público de qualidade. Alguém conhece alguma? Alguma grande cidade do mundo resolveu o problema da mobilidade construindo mais pista, mais highways elevadas? Pensa naquelas imagens de Los Angeles, qualquer cidade grande dos Estados Unidos que construiu 5, 7, 10 faixas de rolamento, resolveu o problema da mobilidade, do congestionamento? Né? O Peñalosa sempre falava que resolver o problema é como você comprar roupa maior. Para combater a obesidade, você não vai resolver o problema. Só que se a gente precisa investir em transformar o sistema de transporte público, a mobilidade ativa, né, que é um tema que a Secretaria trabalha bastante, complementar, a gente vai ter que rediscutir novamente as cidades, os orçamentos. E a pandemia, com todos os problemas que ela nos trouxe, ela trouxe algumas possibilidades. Hoje o teletrabalho, né, então a não viagem de um lado avançou um pouco. De outro lado, a gente tem nas cidades hoje uma possibilidade de fazer acordos e coisas que não tinha 4, 5 anos atrás. 5 anos atrás, né, o Cláudio lembra bem disso, a gente batia em cidades para tentar oferecer ônibus elétrico, era muito difícil. O operador de ônibus falava, amigo, eu não vou. Eu sou dono da concessão aqui, eu não quero, eu revendo chassi tal, enquanto a minha marca não tiver, eu não vou. Né? Eu já tive um operador que falou, olha, o exército americano só usa diesel, portanto, essa é a tecnologia confiável, o resto não é nada confiável. Só que a pandemia trouxe problemas financeiros para o sistema. A gente está falando de um monte de cidade que voltou a subsidiar, que começou a subsidiar. Novos modelos de concessão. Também concordo que a tarifa zero não é, né, no curto prazo ali, mas você está falando quase 100 cidades que estão subsidiando tanto que faz sentido logo ter um sistema público para ela caminhar. Então, isso não dá as oportunidades, que muitos daqueles operadores hoje estão numa situação financeira mais difícil e muito mais abertos a conversar, a negociar. Por isso que eu acho que a gente vai ter que discutir, não ter uma solução única, novos modelos de contratação. Que vai passar pelo exemplo Chile, que separa a compra do ônibus e a operação, né? Que exclui o operador da SPE, que é a dona do ativo ônibus, e o operador foca na operação. Tem cidade que vai ser o modelo Bogotá, que separa a compra do ônibus da operação em 2 contratos, mas deixa o operador ser dono do ônibus aqui. Talvez faça mais sentido no contexto brasileiro, né, pela nossa situação histórica das concessões serem privadas há muito tempo, mas pode passar por outros modelos, tipo São José dos Campos. Vai lá, faz uma licitação, contrata energia solar, instala carregador, compra o ônibus e aluga. Ao alugar o ônibus para a cidade, você reduz no mínimo 20% o custo operacional. Porque a cidade, a tarifa, não precisa pagar taxa interna de retorno sobre o ônibus. Então, para as poucas cidades, aí são pouquíssimas cidades, que têm recurso orçamentário para isso, e claro, São José dos Campos, essas aqui que tem royalties de petróleo, é até bonito, né, usar royalties de petróleo para comprar ônibus elétrico, assim como Niterói, né, Rio de Janeiro, outros vêm pensando muito nisso, fica legal até. Você pode caminhar para esse mundo de eventualmente permitir o aluguel. A gente vai ter que mudar o marco regulatório para permitir aluguel. E os operadores que antes eram relutantes, agora eles estão tudo bem, estão aceitando. Olha, eu quero continuar o meu business, que é transportar pessoas da melhor maneira, uma velocidade rápida, e eu não quero perder meu mercado, porque agora a briga do operador de ônibus não é mais eu tenho ônibus diesel e sou contra o ônibus elétrico. Não, é a sobrevivência do sistema dele, porque o aplicativo está roubando todos os passageiros. Eu lembro aquele estudo da própria NTP, né, Xandra, aquele estudo que mostrava ali, BH, São Paulo e Rio, que se aumentasse, eu acho que era 15%, se perdesse 15% dos passageiros de ônibus para aplicativos,
a tarifa teria que aumentar 35%, 40%. Né? Se você tirar o pagante, como você tem muita gratuidade, você tirando o pagante para o aplicativo, o custo do sistema ia entrar em caos. Isso não é bom para ninguém. Então, acho que a gente vai ter que mexer com novos modelos de contratação, a gente vai ter que olhar bem essas planilhas de remuneração. O contexto é favorável, é muito bom que isso ganhou destaque. E para nós, lá no Ministério do Meio Ambiente, claro que o Ministério do Meio Ambiente tem muitas pautas, né? A gente trabalha com bastante coisa. Mas não foi à toa que a ministra Marina Silva criou a Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, que não existia. E eu imagino que, ao me convidar, ela também levou em consideração esse histórico que eu tinha trabalhando com mobilidade urbana. Né? E o que a gente quer é fazer com que a política ambiental seja no máximo transversal possível. A Marina usa muito o termo de sermos polinizadores, né? De estarmos ali ajudando os outros ministérios. Depois o Capobianco, nosso secretário executivo, disse que a gente tem que ser um funil. Tem que pegar tudo que está ali e direcionar para o lado que a gente acha que tem que ir. Mas quem faz a política pública de mobilidade não é o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério das Cidades. Quem faz a política nacional da transição econômica do país é a Fazenda. E é o Haddad que está liderando o Plano Nacional de Transição Ecológica, que tem um capítulo importante de eletromobilidade. E hoje a gente tem o BNDES se movimentando com a emissão de títulos verdes dentro do Plano de Transição Ecológica, que vai trazer uma perspectiva de financiamento de grande escala para os municípios. Seja uma parte do recurso via Fundo Clima, eventualmente até com recursos não reembolsáveis, né? Mas seja o financiamento. Mas mesmo que a gente tenha um fundo novo, com muito dinheiro, com taxa de juros menores, eu tenho dúvida se a gente simplesmente comprar o ônibus mais barato e colocar lá na cidade, nos modelos de depreciação que existem hoje, se vai resolver o problema. Eu tenho dúvida. Pode ser que resolva numa cidade ou outra, mas para mim tem que fazer a cartilinha que o mundo vem seguindo, que é sair de um modelo baseado em custos para um modelo baseado em desempenho. E uma planilha de remuneração baseada em custos por quilômetro, que o poder público controla muito pouco os insumos, uma planilha baseada em 10 indicadores de desempenho, onde a gente sabe controlar. É mais fácil controlar. O poder público ele tem que ser um bom gestor de contratos, de cumprimento de horário, dos assentos hora sentido, da limpeza dentro do ônibus, da emissão de poluentes do ônibus, da gentileza do motorista. O contrato de Londres tinha isso. Eu te perguntou, mas como é que vocês medem isso? Né? Tem um cara que mede a gentileza do motorista. Limpeza dentro do ônibus, eles passam um paninho assim, aí tem uma escala de sujeira, ele vai vendo pela escala de sujeira. E o contrato de Londres é um contrato de 6 anos. Se o operador cumpriu a meta, o número lá dos 10 indicadores, ele ganha X mais 20%. Teve nota baixa, ganha X menos 20%. Se ele cumpriu a nota mínima, 6 anos, ele ganha mais 2, vira 8. Se ele não cumpriu, 6 anos, com 4, ele já perde uma parte do contrato. Então, a gente vai ter que ser criativo. Eu acho que a aproximação e a transversalidade das políticas ambientais com as políticas de desenvolvimento urbano nos trazem uma oportunidade histórica. Nós temos hoje, a nível federal, um alto escalão muito antenado, muito integrado. Eu vejo isso no dia a dia, nas visitas, acompanhei a ministra, presidente Lula, em algumas viagens internacionais, com outros ministros, não só o ministro Helder, o governador Helder, que estava lá com a gente agora, mas o ministro Jader, Haddad, Alckmin, a Tebet, todo mundo está muito alinhado, todo mundo tem uma visão muito coerente desse papel que o Brasil vai ter. O Brasil vai presidir o Mercosul, vai presidir o G20, vai presidir o BRICS e vai ter a COP30, a maior COP climática da história, num momento onde o mundo caminha para fazer um acordo histórico no Brasil. Então, olha a oportunidade que o Brasil tem de, ao exercer seu papel de liderança histórica, não é à toa,
que é a COP número 2, né, que é a Rio 92 foi no Brasil, tinha-se essa percepção do mundo. Eu participei de 3 COPs agora, né, da Convenção de Estocolmo, Basileia e Roterdã. Eu vi até a Convenção de Plástico de Paris, né, eu estava lá junto na chefia da delegação com o Ministério das Relações Exteriores. Eu vi o papel que o Brasil tem. De um lado, China, Índia, Rússia, né, os grandes ali, do lado, os europeus querendo agendas ambiciosas, e o Brasil ali. A gente era o único que saía da conversa aqui, todo mundo ficava parado aí, ia lá a ministra Maria Angélica andando até o grupinho de lá, a plenária inteira parada, a gente ia lá, conversava com o pessoal aqui, a gente voltava, todo mundo ficava em silêncio esperando a conversa do Brasil com o grupo de lá, para voltar a falar com o secretariado se podia ou não seguir naquele tema. Então, olha a responsabilidade histórica que a gente tem com a questão climática, a emergência climática, que daqui até 2025, na COP30, só vai piorar. Assim, os eventos extremos, que antes demoravam 7 anos, passaram a ser 4, agora todos os anos vão ter. El Niño nem começou. Os problemas El Niño nem começaram. O ano que vem, o Brasil, a América do Sul, vai viver um problema gigantesco. Gigantesco. Então, é uma oportunidade histórica de ter esse alinhamento político, você ter a vontade da sociedade, como eu citei de manhã na abertura, para mim foi muito emblemático que a emergência climática tenha sido o tema número 1 na votação da população em relação ao PPA participativo. Quer dizer, a sociedade brasileira foi clara, ela disse, emergência climática é o tema número 1. Mais do que saúde, normalmente sempre é saúde e educação, né? Acho que ficou número 2 e 3 ali. Sempre, se consulta a população, é saúde. Emergência climática ganhou de saúde. E a gente sabe que a emergência climática impacta a saúde, impacta a educação, impacta tudo. Então, acho que é uma oportunidade boa, e, Cláudio, só para finalizar a sua provocação, se a gente vai viver e tem que continuar vivendo no Saara, eu espero que o Brasil seja protagonista para construir esse oásis com tecnologias brasileiras, porque o que eu menos gostaria é ter que viver num oásis gringo, fabricado na China, dentro do Brasil. Bom, temos bastante material para prosseguir a conversa, só que vamos dar um pequeno intervalo agora para passar o filme do nosso apoiador, a Mercedes-Benz. Coisa curta. Bom, vamos então para a rodada final. Temos 25 minutos de tempo ainda, e eu queria devolver a bola então para o Cláudio Sheik, quer dizer, Cláudio Sena Frederico, para ele retomar a sua provocação metafórica, né? E para a gente fazer o fecha final aqui com os nossos convidados. Eu estava intimidado um pouco de fazer a provocação ao Denis por causa do problema de ser uma pessoa verticalmente prejudicada. Mas eu vejo que eu tenho que ter medo mesmo de provocar o Adalberto. Realmente, eu prometo, doravante, provocar menos. Então, vamos ao ponto. Eu gostaria de voltar um pouco, Denis, inclusive mais para o lado da CEMOB, que vamos dizer assim, ok, nós estamos vendo nuvens se formando, as coisas virão, está na hora de começar a pensar em plantar e tudo mais. Eu conheço há algum tempo o funcionamento
vamos dizer assim, de quando você tem os projetos. Quer dizer, para a água começar a vir, tem que haver projetos, né? E uma das coisas complicadas tem sido sempre isso. Quer dizer, ou seja, o Ministério também, ao mesmo tempo, ele precisa que o mercado, quer dizer, ou seja, que as prefeituras, os estados, apresentem projetos, mas não qualquer projeto, apresentem bons projetos. E aí é que está o problema, porque muitas vezes o projeto, esperando o projeto para depois que ele chegar a dizer que ele não está bom, de certo modo, uma perda de tempo, né? Quer dizer, ou seja, no fundo, o ideal seria ir às cidades o mais cedo possível para ensinar a cidade a fazer o projeto certo para ser aprovado. Quer dizer, o conceito é o contrário, né? Quer dizer, é você ensinar para aprovar e não ensinar para saber depois se o cara vai ser reprovado ou não. É por aí. Eu gostaria de saber o seguinte: você tem visto esse assunto, quer dizer, isso tem avançado, esse tratamento preventivo de que quando chover, a água não fica empoçada porque falta o projeto? Toda razão. E essa é uma visão importante de se destacar, e que o ministro Jader tem colocado com muita clareza, não apenas para a Secretaria Nacional de Mobilidade, mas para todas as secretarias que compõem o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é um ministério que, por natureza, tem uma intuição diferente, né? Uma forma diferente de olhar. E vai muito ao encontro do que você está falando, Paulo. Não é vir, receber, mas é estar. É por isso que é o Ministério das Cidades. E aí, dentro desse espectro, nós temos feito algumas ações que são importantes. Primeiro, conhecer, né? Não apenas o secretário, não apenas o ministro, né? Mas o corpo técnico tem percorrido, sobretudo, né, os principais gargalos aí de desenvolvimento da mobilidade urbana metropolitana no Brasil afora, conhecido de perto as situações. E quando a prefeitura, né, o ente público, seja a prefeitura, governos de estado também, procuram, né, tem algum projeto, alguma ideia, né, de se apresentar lá na Secretaria de Mobilidade, eu coloco aí um pouquinho do que eu aprendi como prefeito, né? Estando do lado de lá do balcão. Muitas vezes a gente não sabe como o Ministério pode nos ajudar. Muitas vezes a gente não sabe a capacidade que ele tem de lapidar uma ideia para que, quando ela surja como projeto, ela surja bem feito. A experiência que eu tive como prefeito foi muito nesse sentido. Tudo que chegava, né, e uma prefeitura de uma cidade do tamanho lá, Santa Bárbara do Oeste, com 200 mil habitantes, já tem uma certa complexidade no recebimento de tantos projetos que, se você não cuida, não põe embaixo do braço, não acolhe, não passa pela equipe antes, ele nasce errado e você tem um problema maior lá para frente. Essa mesma dinâmica nós estamos trazendo lá, já trouxemos para a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Já recebemos uma infinidade, posso dizer que centenas, né, de municípios que já, ao colocar a sua ideia, passam pelo um crivo, né, preliminar, para que alguns erros que são constantes, né, muitas vezes na apresentação, eles já não nasçam com esses erros. Então, essa é uma premissa do nosso trabalho. Agora, é importante também dizer, né, Cláudio, que quando a gente adentra um pouco, voltando à questão, né, da mobilidade, os municípios hoje, há uma cobrança muito grande, uma necessidade muito grande dos planos de mobilidade urbana dos municípios, né? E aqui, eu sei que tem tanta gente aí que, além de todos que estão aqui, muita gente nos assistindo, eu sei que tem gestores públicos, tem gestores de mobilidade nos municípios espalhados pelo Brasil inteiro. Reforço a necessidade dos municípios produzirem e aprovarem os seus planos de mobilidade urbana. Não apenas por uma questão de restringir ou não o recebimento de recursos federais, mas pela necessidade do desenvolvimento correto
dos municípios no que tange à mobilidade e ao deslocamento das pessoas, no acesso a tudo que é direito da pessoa dentro do município. E, nesse sentido, a gente tem um programa lá estabelecido de auxílio, né, de auxílio técnico, né, para formatação dos planos de mobilidade urbana. Também para não nascer nada com equívocos graves, para se ter agilidade e a necessidade primária, né, de se organizar adequadamente como as pessoas se locomovem nos municípios. Você não quer fazer uma provocação agora para o Adalberto? Olha, Roberto, eu acho que, sem dúvida nenhuma, Microfone. sem dúvida nenhuma, a questão da indústria, digamos assim, que isso é um paradoxo. É um paradoxo, que é o seguinte: por um lado, resolver o problema da descarbonização numa certa velocidade e num determinado modelo, vamos chamar assim, favorece a formação de uma indústria nacional. Mas, por outro lado, preciso ver se não é feito o cavalo do inglês, né, que eventualmente, depois de ser treinado extensamente a comer cada vez menos, morreu. Né? Quer dizer, ou seja, existe também o transporte público e as empresas. Então, isso só será viável se, ao mesmo tempo, outras questões, outras facilidades do governo federal favorecerem ao dinheiro chegar, à água, célebre água, maldita água, lá, chegar a tempo do operador poder comprar, ou seja, da prefeitura, não importa qual é a solução, mas onde a solução for encontrada para que a gente tenha uma mudança de modelo, não só possa ser adquirido o que é necessário adquirir a tempo e a hora, mas que depois possa ser sustentado. Porque também, ao mesmo tempo, não é uma questão do dia seguinte, está tudo bem. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo plenamente, se a gente não resolver esse impasse, nós vamos perder a indústria de ônibus. Totalmente. Vamos perder e mais, vamos perder rápido. Não vai ser lentamente, não. E assim, só para deixar claro, né, o tema eletromobilidade, ele está intrinsecamente ligado ao que está acontecendo no mundo, impactando as pessoas na cidade, a qualidade de vida, e a gente tem que lidar. Mas, para mim, a eletromobilidade não é a única e principal solução. A primeira e principal solução é dar velocidade e prioridade ao transporte público nas cidades. E aí talvez tenha a fonte de água maior de toda que está jorrando e a gente não está vendo. É a eficiência operacional. Porque quando eu olho uma cidade, uma região metropolitana, e a gente vai pensar em fazer um grande sistema novo, do zero, né? Quase que igual lá o WRI fez em Porto Alegre, lembra aquela modelagem de fazer do zero uma rede nova ali? Só aquilo já dava uma eficiência, uma redução de 30% do custo. E você pensar um sistema... E a eletromobilidade permite isso, porque ela é charmosa, o prefeito quer falar de ônibus elétrico. O prefeito gosta disso, todo mundo acha legal. Então, ao discutir ônibus elétrico, material rodante mais caro, que custa mais no início, você precisa de alguém financiando, ele tem um custo operacional menor, ele se paga, ele precisa de um prazo, de um contrato com X anos para se pagar. Não é assim, não é só comprar ônibus e pôr ali. Mas ele dá a oportunidade dos atores sentarem e reorganizarem as linhas, fazer a racionalização de linhas expressas, semi-expressas. Quantas cidades têm linha expressa e semi-expressa no Brasil? Quer um resultado mais rápido e barato do que esse? Sair de 12 km por hora para 25 km por hora no custo operacional? Mesmo no diesel, você reduz 40% do custo só de fazer isso. Então, o ônibus elétrico, para mim, sempre foi essa grande cerejinha do bolo que permitia discutir o bolo. Se você não mostra a cerejinha bonita ali em cima, ninguém quer falar do bolo. O bolo está tudo aí, o bolo já está aí, eu não quero mexer no bolo. Mas, ao falar da cerejinha, permite você olhar todas aquelas camadas que estão ali dentro, da reorganização da linha, da integração com o transporte não motorizado, a bicicleta, a calçada, né, a racionalização numa hora ou outra que tem que fazer, tronco alimentação. A gente parou de falar.
né? Vereador odeia, não quer falar de troncoalimentação, porque o cara quer pegar um ônibus, sentar ali e ir até o destino dele, mas às vezes tem que parar e trocar no terminal, é paciência, gera uma eficiência muito melhor. Mas o ônibus elétrico, por ser algo que o mundo está fazendo, ele não dá oportunidade de discutir isso com novos projetos, com planos, né, com iniciativas, por exemplo, agora o Ministério do Meio Ambiente voltou a participar de 2 projetos junto com o Ministério das Cidades, né? O ANDUS, no âmbito da cooperação alemã, o projeto de desenvolvimento urbano sustentável, e agora com o ministro Jader a gente lançou o City Nova, né, que é o maior projeto, um dos mais antigos do Ministério de Ciência e Tecnologia, recurso do GEF, Banco Mundial, PNUMA, todo mundo, para pensar soluções inovadoras, né, numa segunda fase agora, Belém, Teresina, Florianópolis, várias cidades. Florianópolis é um grande exemplo, né? O BNDES fez lá o Plamus, lembra aquele plano integrado da região metropolitana, 5 anos atrás? O negócio não avançou. Mudou, mudança de governo e tal, você teve mudança, a Assembleia Legislativa está finalizando o debate sobre a rede metropolitana. Então, se alguém chegar lá agora, eventualmente, para discutir ônibus elétrico, eles já fizeram pesquisas no ano passado, é a oportunidade perfeita de pôr os prefeitos todos. E aí, vamos então reorganizar, porque só aquela reorganização de linha reduzia 30% o custo. Aí te permite ter o ônibus elétrico que se pagava em 6, 7 anos. E num contrato de 15, mesmo incluindo a troca de bateria depois de 8 anos. E eu, pessoalmente, sempre fui contra, né? Se a montadora garante 10, por que eu vou falar que eu tenho que trocar a bateria? Mas tá bom, se a gente não confia, né, na montadora, vamos colocar uma troca de bateria daqui a 8 anos. Põe ali aquele delta. Resolve essa equação, aí só falta financiamento. Mas isso não vai faltar mais, porque o BNDES está trabalhando fortemente com o Ministério da Fazenda e vai lançar em muito pouco tempo. Era agora agosto, né? Mas como o PAC ficou para agora sexta-feira e tem outras coisas, vai ter também o Conselho Federativo da República, muito legal, né? Que vai ser também inaugurado, provavelmente vai ficar para setembro. Mas esse plano de transição ecológica do Haddad vai ter uma linha gigantesca para a economia verde. E tudo caminha para um fundo nacional que eventualmente possa financiar tecnologias verdes, e aí se a gente, eu acho que articular bem, vai ter dinheiro para mobilidade, é só se articular com as cidades, com os estados, com os operadores e trazer projetos, talvez resolva o único gargalo que faltava, que era dinheiro. Né? Porque mesmo saindo um pouquinho de água aqui de todos os lados, você precisa ter aquela fonte no meio ali jorrando, senão não dá para morar no Saara. Então, por mais que hoje a nossa prioridade, especial lá no Ministério do Meio Ambiente hoje, em cidades, a minha prioridade é adaptação e resiliência a viver no Saara. Né? Essa é a prioridade número 1, áreas verdes, tal, redução de poluição, mas essa cidade do futuro que a gente vai ter que viver, espero com tecnologia brasileira, com produção brasileira, com tudo brasileiro, ele vai ter que ter decisões estratégicas. Eu retiro o Saara. Retira? Retiro. Então... Eu tenho a impressão que esse foi o ponto ofensivo. Não, foi Retiro. não. Gostei, na verdade, eu gostei da analogia. Mas a gente vai ter que construir essas cidades urbanas mais sustentáveis. Que a cidade que não oferecer qualidade de vida para as pessoas que vivem ali, ela vai perder os jovens talentos que estão criando as tecnologias do futuro. E sem jovens talentosos criando tecnologia no futuro, as cidades murcham, elas somem. Né? E hoje uma pessoa pode morar em São Paulo, como pode morar lá em Piracicaba, né? No distrito lá de Santa Bárbara. Os conterrâneos de Piro ouvirem isso, imagina só, né? Morar em Piracicaba, como pode morar em Santiago, em Nova York, em qualquer lugar. Então, Curitiba, Cotia, pode ser também. Tendo boa internet e qualidade de vida, todo mundo pode morar. Então, as cidades vão ter que entender que qualidade de vida passa por um sistema de mobilidade bom. Não existe mobilidade, não existe qualidade de vida numa cidade onde as pessoas fiquem 1 hora, 2 horas no ônibus. E a maioria das pessoas usa ônibus, né? Eu sei que a gente usa muito carro, acha que a maioria das pessoas usa carro, mas na prática a maioria das pessoas usa ônibus, vai continuar usando ônibus, por mais que a gente queira sistemas metroferroviários, daqui a 5, 10, 15 anos, ainda a maioria estará no ônibus, e aquelas cidades que tiverem metrô, elas vão chegar no metrô de ônibus. Então, o ônibus sempre vai fazer parte dessa solução, dessa cidade mais sustentável, e acho que esse contexto nosso é muito bom, muito propício para a gente fazer essas grandes transformações históricas.
Bom, infelizmente, nosso tempo já está praticamente estourado. Antes de fazer o encerramento, Cláudio, você quer fazer o seu arremate? Além do fato de retirar o Saara, eu realmente acho o seguinte, eu continuo com aquela sensação muito boa de ter vindo a Brasília. Isso é uma coisa rara, porque geralmente eu não gosto de ver Brasília. Mas vamos dizer assim, dessa vez eu acho que eu vou sair satisfeito de Brasília e daqui do evento da NTU, com a perspectiva que eu sinto e com a competência que eu sinto também. Eu espero que isso se espalhe mais, quer dizer, que se aumente, agregue essa competência muita gente pelo país afora, e que quando começar a chover, a gente não tenha inundação e que a gente consiga aproveitar toda a água que vier o mais rapidamente possível, antes que comece também o pessoal a morrer de sede. Então, é isso que eu espero, e eu acho que foi muito bom, uma conversa muito boa, eu gostei muito, e eu espero que vocês também tenham gostado. Bom, eu queria agradecer mais uma vez à UTM Editora do Diário do Transporte pelo apoio institucional, a Transdata, que tem apoiado o NTP Café desde o primeiro episódio, e o apoio fundamental da Mercedes-Benz. Queria agradecer a presença de todos, agradecer os nossos convidados. Esse episódio fica gravado no canal do YouTube da NTP, então, quem não pôde assistir inteiro, ou quem sequer pôde assistir, vai poder ver depois, né? Vai ficar lá, juntamente com os outros episódios. E eu acho que a grande lição que o seminário da NTU nos trouxe e que os dois amigos nos trouxeram aqui é muito clara, né? A tecnologia é o rabo do cachorro, né? Não adianta você colocar um ônibus elétrico numa cidade se você não resolver o problema da mobilidade. O ônibus elétrico vai ficar parado no congestionamento. Quer dizer, você muda sem fazer mudança alguma. Então, o principal é mudar a cidade, ou seja, quando se fala em planejar a cidade, se trata de facilitar o acesso à cidade. Então, a grande questão é, antes de falar em tarifa zero, em ônibus elétrico, em ônibus a diesel, qualquer que seja, é a questão de resolver as nossas cidades, garantir a mobilidade das pessoas. Porque garantindo a mobilidade das pessoas, você melhora a inclusão das pessoas, ainda mais num país com uma grave concentração de renda que a gente tem. Queria agradecer muito a participação de todos, a presença aqui física de pessoas que estão conosco hoje, e agradecer mais uma vez o apoio que a NTP tem recebido para esses episódios. Muito obrigado, então, a todos.